sou R2 da clínica aqui de serviços, médica pela Universidade Positiva, enfim, ali as outras formações. Hoje vou apresentar o tema ciência cardíaca, vou falar um pouquinho mais da crônica, vou dar uma leve pincelada ali no contexto da aguda, da descompensação, que a gente vai ter uma aula à parte lá na frente. Então, vou falar um pouquinho de introdução, epidemiologia e etiologia, fisiopato, classificação, sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento e no final, como eu mencionei, um pouquinho de C. Então, por que falar de C? Esse é uma das comorbidades cardiovasculares mais frequentes, maior causa de hospitalização e mortalidade, uma das maiores causas, sendo uma doença multifatorial que pode ser causada por uma anormalidade estrutural, funcional, que prejudica ali a capacidade do coração de bombear sangue. Seja ali na fase de enchimento ventricular, que se caracteriza por uma disfunção diastólica, ou na fase de ejeção, que se caracteriza por uma disfunção sistólica. Então, falando um pouquinho de epidemiologia, a gente, a nível mundial, temos mais de 55 milhões de casos, sempre aumentando. Atualmente, temos mais casos, uma curva ascendente de CFEP, pensando em síndrome metabólica, aqui CFR, mas esse CFR ainda termina sendo a grande maioria dos casos. Uma doença aí com alto custo financeiro, por exemplo, nos Estados Unidos, em 2014, custou mais de 1,2 milhões de hospitalizações, aí com todo o custo agregado de UTI, droga, equipe e tudo mais, tendo uma letalidade bem significativa. Sendo que uma das principais causas dela é a hipertensão, que aqui essa fonte que eu peguei traz 25% da população, mas algumas fontes, inclusive a nossa diretriz, traz 33% da população tem hipertensão e, consequentemente, tem chance aí de desenvolver IC durante a vida. Eu trouxe aqui o estudo ELSA, falando um pouquinho mais de epidemia. O estudo ELSA, ele não pegou só IC em si, ele pegou doenças crônicas na América Latina, tipo diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, e estudou numa população de 35 a 74 anos. Mas pensando no contexto de IC, que é o que eu trouxe os dados aqui, foi numa população acima de 60 anos, que teve o segmento ali acima por 12 anos aproximadamente, sendo um estudo de corte longitudinal brasileiro, que basicamente foi ver desfecho, fator de risco, incidência e, enfim, dados epidemiológicos correlacionados aqui, mais pensando na América Latina, e aqui o Brasil foi um dos principais polos de pesquisa. Então, a prevalência foi ali estágio A, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é quando a população tem fator de risco, aí não tem a IC propriamente dita, e daí o estágio B, que daí já tem uma doença estrutural, mas não tem ainda a IC, que daí foi a segunda população mais vista. Tendo aí um maior risco em pacientes idosos, negros e com síndrome metabólica, principalmente excesso de peso. A mortalidade, sempre nos grupos ali CD, que são pela classificação grupos piores, que teve uma mortalidade ali de 27% em tais grupos. Sendo bem baixo ali em grupo A ou 0, que ele classificou como quem não tinha doença em si, nem fator de risco. E desse fator de risco corresponde ao restante da população mundial, que é hipertensão, diabetes, obesidade, idade avançada, doença valvar, tabagismo, angina. O que é diferente aqui do Brasil? Doença de Chagas, febre reumática foi um marco bem característico da América Latina, em especial o Brasil, nesse estudo. E negros também tiveram uma maior chance de ter, e homens também, que também correspondeu ao que ocorre mundialmente. Então, de fatores de risco para IC, a gente tem os fatores de risco modificáveis, não modificáveis e os potencializadores ali da doença, de ter a doença. De fator de risco modificável, entra os que têm a ver com relação de mudança de estilo de vida. Novamente, hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, uso de álcool, uso de drogas, mas aqui também entra no contexto quimioterápicos, doença renal crônica, apneia, valvopatia não tratada. De fatores de risco não modificava, aquele então que eu não consigo modificar já nasceu comigo e infelizmente aumenta a minha chance. E daí, idade avançada, quanto mais idoso, maior a chance. Sexo masculino, história familiar, seja de cardiomiopatia ou de C, predisposição genética e algumas cardiopatias congênitas que causam IC aí com o decorrer dos anos. E os fatores de risco considerados aí podem aumentar muito mais a chance da doença. Entra, obviamente, as doenças infiltrativas, que entra como etiologia, doenças de Chagas,
miocardite, HIV, doença autoimune e radioterapia e as arritmias em geral. Mas o que eu quero ressaltar aqui, qual é o principal fator de risco? Hipertensão, obesidade, diabetes, doença coronariana e doença renal crônica, sendo a hipertensão arterial o principal fator de risco para IC. E por isso, sendo um dos principais fatores de risco, é uma das principais causas também. Então, das principais causas, hipertensão arterial, infarto miocárdico é uma causa isquêmica e doença valvar. Obviamente, temos outras causas, como miocardiopatia, cardiopatia mesmo, amiloidose, cardiotoxicidade, miocardiopatia periparto, miocardite, doenças virais num contexto geral, principalmente aí na época do Covid teve um surto bem importante. Causas autoimunes, sarcoidose, sobrecarga de ferro, pensando em hemocromatose e doenças tiroidianas ali que tem hormônio descompensando, pensando em hipertireoidismo. Aqui é um gráfico que eu trouxe que ele traz ali da separação das principais causas. Ali o primeiro gráfico fala da população em geral, que daí ele traz basicamente, pensando em CFR, a principal causa é isquêmica, realmente, ali com 42% na população como um todo, mas pensando já em CFEP ou IC de fração melhorada, a hipertensiva toma o primeiro lugar ali, seguido por isquêmica. E daí, entre mulher e homem, ele muda um pouquinho, mas sempre fica essas duas causas como mais relevantes. Mas geralmente esse FER sempre vai ser isquêmica um pouquinho mais relevante ali de etiologia do que nas demais. E a não isquêmica, daí, obviamente, hipertensiva. Então, trazendo um pouquinho de Brasil para nossa aula, como mencionado, doença de Chagas é uma doença bem oportunista aqui do nosso país. E, basicamente, relembrando, ela é causada ali pela infecção crônica pelo Trypanosoma cruzi, que faz um parasitismo persistente. Por esse parasitismo, gera uma lesão ali no miocárdio imunomediada, faz disfunção microvascular, faz apoptose e seguida por fibrose progressiva, e por isso que daí causa a doença. Sendo que ela tem alguns fenótipos, temos o fenótipo subclínico, tem o Chagas e tá lá, tá quietinho, temos o fenótipo arrítmico, ele já começou a causar uma doença estrutural, mas aí não tem nenhuma alteração em exames, eletro, ecocardio normal. Insuficiência cardíaca, que daí, como eu falei, já começa a ter alterações em exames, e o tromboembólico começa a ter arritmia. Como eu faço o diagnóstico de maneira geral de acometimento cardíaco? Eletroecocardio e, obviamente, confirmação sorológica do trypanosoma. Lembrando, eletrocardiograma com sobrecarga não, perdão, bloqueio de ramo direito, bloqueio divisional do superior esquerdo, aqueles achados bem clássicos, que RS mais de baixa amplitude, que geralmente faz a gente pensar, além de ali uma epidemiologia, mora em região norte, teve contato, familiar teve contato, são bem regiões bem epidêmicas da doença. Tratamento, basicamente, tratar ali um ponto antiparasitário a doença em si, que eu geralmente trato com benzinazol, e o tratamento padrão da IC, realmente, beta-block, IECA, BRA, e conforme ali a classificação. O que tem de particularidade no Chagas? Geralmente eu não faço digoxina, pensando numa FA, porque ele pode piorar ali o bloqueio de ramo e pode causar aí um BAVT como complicação, então geralmente eu uso no máximo ali beta-block mesmo, tem um pouquinho, a frequência é um pouquinho maior ali, meu limite. Eu geralmente anticoagulo, porque a principal doença ali que termina causando a principal arritmia é a MFA. E o transplante cardíaco nessa população geralmente é muito melhor a sobrevida que nas demais causas. Geralmente uma sobrevida de 12, 15 anos, sendo que nas outras é 7, 8 anos, aí, pela diretriz que eu peguei. Daí, falando um pouquinho da amiloidose, que é um pouquinho mais desafiador para a gente. A amiloidose, então, é uma cardiopatia restritiva causada pelo depósito extracelular de proteína, seja proteína AL ou ATTR. O diagnóstico ali é pela triagem por cadeias leves monoclonais, com eletroforese ou imunofixação sérica urinária, seguido por cintila ou sequenciamento do gene TTR. Basicamente, qual é o mecanismo? Essa síntese desse gene TTR vai fazer que seja dobrado de forma incorreta ali as fibrilas dos cardiomiócitos, que daí vai começar a ter depósito de fibrilas amiloidosas, e por isso vai ficar um pouco mais rígido, fazendo disfunção diastólica, fazendo progressão da doença, até chegar numa disfunção sistólica, arritmia. Então, basicamente, a doença
inicialmente o coração normal, foi a fração de ejeção normal, que daí vai evoluindo para a disfunção, que daí faz o espaçamento biventricular, mais C diastólica, seguido de mais C sistólica, de acometimento. Lembrando que esse depósito também pode ocorrer em valvas, artérias coronárias, pericárdio e sistemas de condução. E o tratamento, geralmente, tafamidis. E uma coisa muito mais comum até que nas chagas, a amiloidose geralmente causa muita taquiarritmia, geralmente termina tratando aí, conforme o Chades-Vaz, que geralmente termina fazendo FA. E um cuidado maior também na amiloidose, que geralmente esses pacientes apresentam mais cedo perfil mais direito, então eles tendem a congestar muito mais fácil, ter uma intolerância muito maior aí a volume. Então, geralmente, a primeira linha é realmente furosemida, entra aí junto, diurético de alça. Então, falando um pouquinho da fisiopato em geral, da IC, inicialmente vou ter fator de risco, como um todo, que eu já citei, eu vou ter essa lesão cardíaca. Essa lesão cardíaca vai fazer uma disfunção miocárdica, que inicialmente é assintomática, seguido por sintomas, que daí termina mais C terminal. Mas detalhando um pouquinho mais, a fisiopata, então tem meu fator de risco, e daí comecei a ter perda de miócito, com aumento ali da tensão miocárdica, diminui ali o débito cardíaco por essa perda de miócitos, que daí vai ativando os outros sistemas que eu vou falar à frente. Mas basicamente essa perda de miócitos faz uma hipertrofia, que daí começa a fazer fibrose no lugar. Isso causa uma dilatação ventricular esquerda, muda também todo o contexto ali do coração, que previamente era elíptico, agora se torna mais redondo, mais esférico, então termina causando uma dilatação também. E não é incomum também uma regurgitação mitral funcional. Então, como eu falei, tem a lesão. Ah, obrigada. Como eu mencionei, então, tem a lesão, e daí ativa tem a morte dos cardiomiócitos, daí ativa esses sistemas. Esses sistemas, inicialmente o sistema nervoso simpático, vai fazer vasoconstrição periférica, aumento da frequência, aumento da contratilidade, justamente para tentar melhorar esse débito cardíaco que está em queda. Seguido, vai ter ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que daí também vai ajudar nessa vasoconstrição periférica e vai fazer remodelamento cardíaco com fibrose. Lembrando que também vai aumentar ali a retenção de sódio, água, que faz edema, congestão e faz a fibrose miocárdica. Em paralelo, a gente tem também a vasopressina, que daí vai ter a mesma característica ali, que vai ajudar a reter. Que também vai ajudar a reter. Nossa, tá. E, enfim, também vai ajudar a reter na retenção hídrica e tem alguns contramoduladores que tentam até compensar, mas para ter a lesão eles terminam não compensando. Que seria óxido nítrico, bradicinina, peptide, prostaglandina, que eles tentam fazer vasodilatação para conter todos os processos, mas eles terminam não conseguindo. E, em paralelo a isso, como eu tive a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, também é muito comum uma disfunção renal associada, que também vai ser tensão de sódio a nível renal, com sobrecarga volêmica e edema, o que também piora a resposta a diuréticos. E também não é incomum também uma congestão intestinal com caquexia. Então, basicamente, ali, sistema nervoso central é ativado justamente por esse insulto por morte de cardiomiócito, a diminuição do débito, que ativa esses sistemas, ativa o sistema renina-angiotensina e aldosterona, que vão todos terminar fazendo uma vasoconstrição periférica, que também vai estimular a reter mais ali a nível renal, pela aldosterona mais sódio e água. Então, basicamente, é um resumão aqui. Eu sei que ficou um pouquinho mais ruim para enxergar, mas tentei fazer um resumo para depois vocês conseguirem consultar. Que é basicamente isso que eu falei, uma lesão inicial, seja lá qual seja o insulto. O insulto diminui o débito, faz a perda de cardiomiócito, faz estresse na parede ventricular, ativa esses sistemas que fazem vasoconstrição, retenção de sódio de água e aumenta ali a frequência para tentar compensar o débito. Que termina de tanto esforço fazendo uma fibrose, uma apoptose celular, que daí faz remodelamento ventricular, seja lá
uma IC-FER, uma IC-FEP, que eu vou explicar à frente a diferença entre ambas, que daí termino fazendo as alterações celulares e vai fazendo a IC. E isso tudo é um ciclo vicioso, então menor débito, mais ativação, mais retenção e vasoconstrição, mais estresse, mais remodelamento, pior a IC, e isso vai acontecendo de forma contínua. Então, aqui, falando um pouquinho das classificações dentro da IC, a gente tem a classificação dos estágios da IC conforme a ARRA. A gente tem estágio A, B, C e D. O estágio A, como eu falei, fator de risco. O paciente não tem doença estrutural e não tem sintomas, ele só tem alguma doença que aumente a chance de ele ter ali. Seja lá qual for. Já estágio B é uma pré-IC, já tem uma doença estrutural, mas não tem a doença em si, não tem sintomas, ou pode ter só uma curiosidade ali, no estágio A, se tiver peptídeo natriurético, já não é considerado mais estágio A e estágio B, tá? Mesmo que seja assintomático. Sem doença estrutural, se tiver só peptídeo, já é considerado estágio B. No estágio C, é mais C já assintomático, tem sintomas francos da doença, e estágio D, mais C avançada, refratário ao tratamento e tudo mais. Da classificação funcional conforme o NIRA, que daí a gente tem NIRA 1, 2, 3 e 4, NIRA 1, dispneus grandes esforços, NIRA 2, dispneus moderados esforços, tipo caminhar 2 andares, digamos assim, 2 lances de escada. NIRA 3 já uma dispneia aos pequenos esforços, para tomar banho, para andar daqui até ali, essa linha da clínica, algo assim. E o NIRA 4, a dispneia ao repouso, bem sintomático de qualquer maneira, que daí termina sendo evoluindo para uma IC terminal, geralmente, esses pacientes. Daí a gente tem a classificação de IC, conforme a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. E daí a gente tem IC-FER, IC de fração de ejeção reduzida, a IC de fração de ejeção levemente reduzida, a melhorada e a preservada. Falando um pouquinho mais de cada uma delas. A gente tem a IC-FER, então, fração de ejeção menor que 40, IC de fração de ejeção levemente reduzida, que é de 41 a 49, ele fica nesse intervalinho. A IC-FEP 50 ou mais, e a IC de fração de ejeção melhorada, paciente que tinha previamente 40 e agora melhorou pelo menos 10 pontos percentuais acima. Não necessariamente ficou acima de 40, mas melhorou 10 acima do que era. Daí aqui, como eu falei, falando um pouquinho mais da diferença de IC-FER para IC-FEP, a IC-FER basicamente é um mecanismo que é mais ali uma dificuldade de ejetar, então uma disfunção sistólica, que meu ventrículo ele termina ficando tão dilatado que eu não consigo ejetar o sangue ali por não ter força. O volume dele é adequado, ele consegue encher, mas ele não consegue ejetar. Por que que isso acontece? Por uma dilatação excêntrica, que é uma adição de sarcômeros em série, certo? Em série. É bem importante levar isso em consideração. Já esse CFEP, que é a disfunção diastólica, então é a dificuldade de encher meu ventrículo não consegue encher, ele consegue jogar para fora, ele não consegue receber. Por quê? Porque ele está mais hipertrófico, mais grosso. Então, é uma hipertrofia concêntrica, e daí os sarcômetros dos cardiomiócitos ficam em paralelo. Então, basicamente, esse FER, um ventrículo não consegue jogar para fora, ele recebe, ele não consegue jogar para fora, sarcômeros em série, CFEP, ele não consegue encher porque ele é um pouco mais hipertrófico, sarcômeros em paralelo. E CFER, então, fazendo ejeção menor que 40, e CFEP maior que 50. E daí, falando um pouquinho mais do mecanismo de cada uma, daí CFER, eu tenho a perda de cardiomiócito com apoptose, dilatação e aumento de estresse, que daí, como eu mencionei, eu aumento meu volume diastólico final, justamente porque eu não estou conseguindo jogar para fora o que eu estou recebendo de sangue. Já na ICFEP, eu tenho uma disfunção diastólica, mas o meu problema ali é na disfunção do relaxamento para conseguir receber justamente esse volume. Os sintomas são bem semelhantes ali, com disfneus de esforços, intolerância, congestão pulmonar, mas mais nesse contexto do mecanismo que termina mudando. Então, basicamente, aqui é uma figura bem para guardar o que eu mencionei ali no início, CFER, uma cavidade aumentada,
que o meu problema é volume sistólico, porém com fração de ejeção é reduzida. Não consigo jogar para fora. E esse FEP é uma parede espessada, uma cavidade pequena, que o meu problema é receber. Então, minha fração de ejeção é preservada porque eu consigo jogar para fora. Lembrando que ambos é o mesmo mecanismo, só daí é essa questão da disposição dos sarcômeros que muda. Perdão. Então, falando um pouquinho ali também da diferenciação, a gente tem IC isquêmica e IC não isquêmica. Da IC isquêmica, então, como já diz o nome, eu tive um insulto ali, cardiovascular, seja uma síndrome coronariana aguda em seus subtipos, ou uma DAC grave aí, que causou a morte celular isquêmica, que, enfim, tive ali alguma lesão, fez tromba, que fez ali, fez ali obstrução no vaso, que fez hipoperfusão, que fez morte celular, que daí ficou ali fez um rebodalamento com fibrose, que daí geralmente o meu diagnóstico é com CAT, certo? Posso até pensar em fazer angiotomo, de coronária, tudo mais, pensando em diagnóstico de exclusão, mas geralmente esse tipo de causa não termina não escapando do CAT. Já a insuficiência cardíaca não isquêmica, entre as outras causas, as cardiomiopatias, as virais, os usos de substâncias, a alcoólica, droga, genética, hipertrófica, enfim, os fatores de risco que eu mencionei ali, hipertensiva também entra aí. E daí eu posso também pensar em fazer um CAT, principalmente quando eu não estou vendo outra causa, mas geralmente o meu diagnóstico termina sendo laboratorial e eco. Prognóstico, geralmente daí ser isquêmica termina sendo muito pior, porque eu tive morte celular. Então, querendo ou não, eu não vou conseguir refazer aquela lesão que eu tenho. Mas geralmente eu tento uma abordagem ali local. Já a insuficiência cardíaca não isquêmica, como eu mencionei, melhora o prognóstico, por geralmente uma causa mais tratável, digamos assim. Entretanto, a amiloidose, como outras ali, cardiomiopatias, às vezes também tem um prognóstico um pouquinho mais reservado. Mas ambas, ali a terminação dos meus tratamentos, só muda a indicação do CAT, que eu vou falar um pouquinho à frente. Então, quando que eu devo pensar em um paciente com IC, basicamente? Quando eu tiver sinais e sintomas compatíveis. Eu vou falar, obviamente, dos exames, mas o que é sinais e sintomas de IC? Aqueles pacientes que a gente sempre vê na UR, a gente vê na vida, paciente de espineia, com ortopneia, dispneia paroxística noturna, fadiga, intolerância ao exercício, com edema de membro inferior, com um refluxo hepatojugular, com turgência jugular, com estertor pulmonar, às vezes tem ictus deslocado, pode ter patomegalia congestiva, pode ter B3, enfim. Pacientes com sintomas de congestão, na grande maioria das vezes. Então, falando um pouquinho aqui agora de diagnóstico, inicialmente, como eu mencionei, eu tenho que reconhecer pelos sinais e sintomas. E agora, falando um pouquinho mais de exame. A gente tem os peptídeos natriuréticos, que me ajudam aí no diagnóstico. Lembrando que eles têm alto valor preditivo negativo, então eles me ajudam mais a excluir do que confirmar. Mas aquele paciente que eu tô mais em dúvida, eles ajudam bastante. Conforme a diretriz, ele traz como classe 1 na admissão hospitalar em pacientes que é alta suspeita ali de C. Também estratificação de risco ou prognóstico em pacientes já com IC prévio, ou pacientes ali que eu excluí realmente sei que eu estou numa dúvida ali em um serviço com até mais exames. E daí ele traz como uma classe 2A naqueles pacientes na alta hospitalar, mesmo com um acompanhamento. Então, falando dos valores, na IC crônica, então, que o paciente já tem ali um diagnóstico e tudo mais, eles me ajudam mais em todo o contexto, eles me ajudam mais a excluir, mas né, esse crônica em si, eu olho mais para o valor para excluir mesmo, que daí pensando no BNP, um valor ali conforme a diretriz 35 a 50, mas a gente termina usando abaixo de 35, e de um NT para o BNP abaixo de 125. Já para pensar numa IC aguda aí, para diagnóstico com uma exclusão, o NT para BNP termina sendo melhor para excluir abaixo de 300 e o BNP abaixo de 50. Já para confirmar, varia um pouquinho os valores, principalmente o NT para o BNP, que depende da idade. Então, para confirmar um NT para o BNP acima de 450 para baixo de 50 anos, acima de 900 para 50 a 75 anos, e acima de 1.800 para cima de 75 anos. Por que vai variando esses valores?
porque os peptídeos natriuréticos são alterados por vários valores, inclusive idade, certo? Então, para confirmar, tem essa variação, porque idade, obesidade, FA, insuficiência renal, todos os fatores aumentam, e a obesidade em si só diminui um pouquinho a sensibilidade deles, mas os demais aumentam o valor deles, por isso que daí meu forte é um pouquinho mais alto. Lembrando que o interesse também aumenta levemente o BNP, não é porque o paciente não está respondendo ali pensando em acompanhamento prognóstico, que eu vou pedir para BNP, porque não está subindo, não está respondendo. Enfim, daí continuando o BNP para confirmar, geralmente acima de 100, mas geralmente eu tenho um pouco mais de peso se estiver acima de 400. Mas, novamente, é mais usado para excluir, não para confirmar, certo? Para confirmar, geralmente, clínica e o nosso famoso ecocardio. Eu vou ver fração de ejeção, vou ver parede, vou ver se tem alguma disfunção sistólica, diastólica, espessura de parede, vou ver a normalidade de toda a estrutura ali cardíaca, se tem alguma doença valvar, enfim, alguma coisa ali que me faça pensar nisso. E também me ajuda a ver status volêmico, como pressão pulmonar. Pensando em cardiomiopatia, daí eu termino pedindo aí ressonância, pensando aí principalmente no contexto de cardiomiopatia infiltrativa, tipo amiloidose, dentre outras doenças. E também o teu laboratorial, que daí eu peço mais pensando em fator de risco, daí eu pedir hemograma, função renal, função hepática, lipidograma, TSH, glicose, glicada, mais pensando em fatores de risco e em tratar esses fatores de risco que entra como um dos pilares aí do tratamento da IC, certo? Então, aqui, como eu mencionei, falando um pouquinho das indicações de CAT, toda a etiologia isquêmica vai ir para o CAT, porque eu preciso resolver o vaso que está obstruído. Então, indicação, angina equivalente isquêmico, paciente que eu sei que SIC é de origem isquêmica, ou paciente com uma arritmia ventricular ou morte cardíaca abortada previamente, que não tem outra explicação. Uma etiologia desconhecida, já descartei todas as causas não isquêmicas, não fecho para nada, como um diagnóstico diferencial. Ou o paciente tem alta suspeita, ele nunca fez nenhum exame, mas tem uma alta suspeita de doença coronariana, paciente com LDL muito alto, paciente com um histórico bem importante aí familiar, e dentre outros fatores, certo? Pensando já no CAT direito, geralmente é um paciente que basicamente ele está mais detalhado, mas é basicamente um paciente que eu iniciei terapia e não está respondendo bem. Aí, quanto tempo eu iniciei terapia? Pelo menos 3 meses, não está respondendo bem, que daí eu começo a pensar em outras causas ali de uma IC direita, pode estar fazendo um carpulmonar, alguma coisa assim, que daí eu termino indicando o CAT direito. Ou um choque cardiogênico grave, que também não está respondendo. Pensando ainda no diagnóstico, a gente aqui entra mais em IC agudo, mas também posso aplicar na IC crônica, que é os critérios de Framingham quanto Boston, que eu vou falar no slide a seguir. Dos critérios de Framingham, então, lembrando, dois critérios maiores, um maior e dois menores para fechar. Daí os critérios maiores é basicamente ali sinais clínicos, seja estertor, dispneia, edema agudo, enfim, tá tudo bem certinho ali. Urgência, refluxo, enfim, todos aqueles que a gente já sabe. E os critérios menores, que são aqueles critérios um pouquinho menos sensíveis, que daí dispneia, tosse noturna, derrame, edema, hepatomegalia, taquicardia, enfim, que daí só ressaltando os critérios maiores, um maior dos menores, para fechar o critério. Desse aqui é o critério de Boston, que é um pouquinho mais diferente, que a gente não comenta muito, que basicamente a gente vai levar em consideração história clínica, exame físico e raio-x. Lembrando só do raio-x, o raio-x, se tiver um critério Boston ali, 8 mais, na verdade 8 ali, eu nem preciso do raio-x porque já confirmou, então muitas vezes nem termina fazendo, que basicamente, como que é esse critério Boston? Cada linha ali vai pontuar 4 pontos, história ali, 4, exame físico 4 e 4 do raio-x, que daí a história clínica entra dispneia, edema, enfim, coisas que eu vou tirar da anamnese que falha a forma de C. Já exame físico, uma taquicardia, uma B3, realmente um edema, um refluxo jugular, um estertor, algum achado ali que me falha a favor de congestão. E daí o raio-x também, sintomas congestivos, tipo cardiomegalia, edema, derrame, as linhas de carne ou edema alveolar. Qualquer achadinho desse ponto a um ponto, que daí, como eu falei, 8, acima de 8 é IC definitiva,
de 5 a 7 ser provável e abaixo de 5 e ser improvável. Por isso que muitas vezes eu termino não precisando fazer o raio-x. Então, basicamente, aqui é um resuminho da diretriz. Peguei um paciente, estou com suspeita de ser crônica, obviamente. Que daí eu vou fazendo amnésia, exame físico, eletro, raio de tórax. Para mim ter ali, fazer esses critérios que eu mencionei, seja critérios de Framingham, Boston. E daí, se eu tenho uma suspeita intermediária alta, eu vou pro eco, procurando em alteração, que vai me confirmar ou não. E se minha suspeita for baixa, eu devo pedir peptídeo. Na vida real, a gente termina pedindo o eco e o peptídeo, mas conforme a diretriz, ele fala mais para pedir o peptídeo mais para baixa, pensando que é mais diagnóstico de exclusão. Então, pensando no tratamento ali, vou falar um pouquinho da ICFER e depois da ICFEP. Lembrando que ali a IC de fração levemente reduzida, ela entra o mesmo tratamento da ICFER, que daí termina, mas para ambas, tratar fator de risco é um primeiro pilar de tudo. Mas basicamente a ICFER é os 4 pilares, que daí o primeiro pilar é inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, justamente para não fazer retenção de sódio, água, não fazer todo aquele estresse, todo aquele estresse que eu mencionei. Lembrando que todas as medicações aqui do tratamento da ICFR reduz mortalidade e hospitalização. Mas falando um pouquinho no primeiro pilar, inibidor do sistema renina, angiotensina, aldosterona, a gente tem o sacubitril valsartan, que é basicamente o nosso famoso Entresto, que inibe ali o receptor da angiotensina e prilizina, que geralmente é preferencial, uma classe 1 aí, em pacientes com NIRA 2 a 4. A G3 traz como 2 a 3, mas NIRA 4 termina sendo usado também. Que termina sendo tratamento preferencial, mas naqueles pacientes que não toleram bem a medicação, não conseguem de alguma maneira pelo custo ou pela questão da LME, não conseguem retirar a medicação, a gente termina fazendo IECA, que daí termina sendo classe 1 também. E última opção, o BRA, que é mais quando o IECA não é tolerado, nem o interesse, que seja por tosse ou edema, mas também é uma classe 1. Daí o segundo pilar é beta-block, também, como eu mencionei, diminui mortalidade e hospitalização, mas é mais pensando nos cardioseletivos, que daí entra metoprolol, bisoprolol e carvedilol, que eu vou fazer sempre no paciente, mesmo que ele seja assintomático aí, querendo uma frequência cardíaca abaixo de 70. Que daí mais pra frente vou falar um pouquinho, se eu não conseguir alcançar, mas em dose otimizada, preciso usar ivabradina. Mas enfim, voltando pra cá. Terceiro pilar antagonista do receptor mineral corticoide, que daí a gente tem espironolactona e plerone, que daí também entra um dos pilares, mas eu tenho que ficar sempre de olho nos distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente potássio. Potássio acima de 5 vai terminar me contraindicando ele, ou uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30. E o último pilar aí, que foi algo totalmente que mudou aí a história da IC aí nos últimos anos, que é o inibidor da SGLT2, que é da APA e a EMPA, que daí mudou, como eu mencionei, diminuiu a mortalidade, diminuiu a hospitalização e melhorou a qualidade de vida, é indicado mesmo naqueles pacientes que não têm diabetes, mas sempre lembrando ali da taxa de filtração, que também tem que ficar de olho. E daí, os tratamentos adicionais, como eu falei, se o paciente tiver congestão, fazer diurético de alça. Se o paciente tiver uma frequência cardíaca abaixo de 70, com fração de ejeção menor que 35, posso fazer ivabradina. Daí tem esse que é o vericiguat, que é um paciente de alto risco com IC recentemente descompensada, que ainda está em estudo, a gente ainda não usa. Nedralazina, nitrato, mas é paciente negro que não tolerou ali os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ou NIRA 3, 4, que já está com tratamento otimizado e mesmo assim não tá indo bem. E daí a digoxina faz o controle de FA. E o tratamento de Cefep, que muda um pouquinho, a gente tem como classe 1, controle de fator de risco e o diurético, pensando que é um paciente que vai congestar muito. E daí, como uma classe 2A, que também mudou, o inibidor da SGLT2 e o tratamento da FA. Como uma classe 2B, posso usar o mesmo tratamento ali da ICFER, IECA, BRA, Spiro,
mas termina tendo um pouquinho menos ali de força realmente no tratamento. A gente termina usando, mas realmente não tem uma indicação forte. Daí, pensando em terapias avançadas, a gente tem essa daí, né? Que daí as indicações é basicamente fração de ejeção ventricular menor ou igual a 35, apesar de 3 meses aí de terapia já otimizada, com o quarteto ali, que ele é mais para esse FER, e NIRA 2 ou 3. E já a terapia de ressincronização, que também é uma fração de ejeção ventricular menor que 35, com ritmo sinusal, mas um QRS mais alargado, acima de 150 milissegundos, com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. Entre 120 e 130, entre 120 e 150 também pode ser usado, mas tem um pouquinho menos de força também. E daí também a gente tem o suporte circulatório mecânico, dispositivo de assistência ventricular, que termina sendo daquele paciente que eu não tem performance para um transplante, ou para aquele paciente que eu estou na dúvida se eu vou fazer, se não vou fazer, ou é uma ponte. E o transplante cardíaco, como eu falei, é uma das melhores opções aí quando bem tolerado, mas ser terminal, só relembrando na Chagas tem a melhor resposta. E, como mencionado também na fisiopata, às vezes eu tenho lesão valvar, também é recomendado ali o reparo, principalmente no mitral, que geralmente é onde é mais acometido. Então, aqui eu trouxe um pouquinho mais, basicamente, aonde que atua cada mecanismo. Então, pensando na lesão inicial, vou tratar fator de risco, que vai ser antihipertensivo, estatina, controle glicêmico, cessação do tabagismo, perda de peso, que vai atuar nessa primeira fonte. E o segundo, que vai atuar na ativação neurohormonal, que é no sistema justamente que ocorrem logo após ali a lesão, que daí vai reduzir vasoconstrição, vai reduzir a retenção de sódio de água, fibrose e amodelamento, terminação em ECA, BRA, beta-block, a antagonista de aldosterona, antagonista de vasopressina. Retenção de volume e vasoconstrição, que também é para diminuir a natriurese, diurese e fazer vasodilatação, que eu devo fazer diuréticos e também posso fazer ali espirolactona e vasodilatadores. Também entre os inibidores da SGLT2. Quarto ponto que eu posso entrar aí nessa cascata é remodelamento ventricular, que eles modulam o processo de fibrose, hipertrofia, apoptose, alterações da matriz extracelular, que daí entra todas ali as medicações que terminam ajudando ali no remodelamento. E daí eu também posso ajudar nas alterações celulares e energéticas, que terminam mais sendo inibidor de SGLT2, aqui entra a coenzima Q10, mas ainda está em estudo, tem pouca coisa sobre ela. Das alterações sistêmicas em si, que daí termina sendo ali atuar em órgão-alvo, tipo, atuar em disfunção renal, em disfunção metabólica, em sarros, enfim, nos fatores, na arritmia. E, basicamente, todos também atuam ali no ciclo vicioso. Então, o prognóstico da IC depende de muitos fatores, mas basicamente o coração que já está um pouquinho mais judiado termina tendo um maior prognóstico. Geralmente, fração de injeção ali abaixo de 35 termina tendo pior prognóstico, termina sendo muito reduzida. Uma classe funcional aí, apesar de terapia otimizada, NIRA 3 ou 4. Peptídeo natriurético muito elevado. Uma disfunção, o paciente tem mais ser uma disfunção renal, um paciente também com uma hiponatremia associada, caquexia cardíaca, que é quando tem muita fibrose, e paciente com hospitalização recorrente, que termina sendo aquele paciente que termina agudizando muito o quadro. Então, como eu falei, eu vou dar uma pincelada aqui em C aguda, mas a gente vai ter uma aula sobre mais para frente. Pensando em C aguda. Basicamente, tratamento de pronto-socorro, que eu vou falar um pouquinho. Eu vou fazer toda aquela questão, tirar a historinha, fazer exame físico, e daí vou ver o que o paciente precisa dentro do contexto dele. Se vai precisar de oxigênio, monitorizar, acesso venoso e tudo mais. Mas, mais importante dentro disso, é avaliar o perfil hemodinâmico, pedir um eletro, um raio de tórax laboratorial. Pensando em perfil hemodinâmico, a gente tem o perfil aí A, B, C e o L. Lembrando, o perfil A é o paciente quente e seco, que é o nosso melhor perfil. Geralmente é um paciente que procurou pronto-socorro por outra causa, e daí já tinha IC. Então, um paciente bem perfundido e não está com gesto. É um paciente, como eu falei,
Geralmente piata normal, direase preservada, lactato normal, não tem nada ali que pensa na IC, então eu vou terminar mais fazendo o tratamento dele ambulatorial mesmo e vou tratar a causa secundária que fez ele ir lá. Já esse perfil B é um paciente mais comum do pronto-socorro, que é aquele paciente quente seco, quente úmido, perdão, que é o paciente que está bem perfundido, mas está bem congesto. Então, PATA normal até elevada, mas tem estertor, tem edema, pode ter ali peptídeo natriurético vantagem, pode ter ali uma disfunção renal associada justamente por essa congestão. Enfim, porque daí eu vou basicamente tratar essa congestão com um diurético, EV. E daí pensando ali também posso fazer vasodilatador EV de forma conjunta. Terceiro perfil tem um paciente perfil C, que é o paciente frio e úmido, que é aquele paciente com congestão, mas está mal perfundido, então é um dos piores perfis aí, porque é um paciente que está congesto, então não consigo mais fazer volume, está mal perfundido, então a bomba está com problema, que geralmente daí vai precisar geralmente não, sempre vai precisar de suporte aí hemodinâmico, com droga e tudo mais. É um paciente que vai chegar com pH baixa, com um lactato aumentado, com disfunção renal, com tempo de enchimento aí aumentado, um débito cardíaco bem reduzido, uma veia cava aí bem congesta e tudo mais. Que daí, como eu falei, suporte de droga vasoativa para ele. Daí o perfil L, que é o paciente frio e seco, que é aquele paciente que está mal perfundido, mas está seco. Então, um paciente mais hipotenso, com baixo débito, lactato aumentado, mas não tem sintomas de congestão propriamente dito. Lembrando ali dos perfis, o C e o L sempre vai terminar precisando de leito de UTI, e na grande maioria das vezes vão precisar de droga vasoativa, às vezes até o L termina não precisando, mas na grande maioria precisa, e o C termina sempre precisando. É, E daí o B depende muito para que lado que vai, mas geralmente termina precisando pelo menos ficar internado para uma enfermaria. Pensando em C agudo, que abriu agora, que é um anterior que eu falei era mais pensando nas compensadas, a diretriz traz que a IC aguda, basicamente, eu vou ver inicialmente qual foi o fator causal, né? Eu vou olhar para a pressão desse paciente. Pressão arterial sistólica acima de 110, vou considerar ele como quente. Entre 85 e 110, vou olhar os outros parâmetros ali para ver para que lado que vai, para que lado que está tendendo. Pode ser frio quanto quente. E daí, pressão arterial sistólica abaixo de 85, sempre considerar esse paciente como frio. E daí, eu vou ver os sintomas de congestão para ver certinho o tratamento. Mas, basicamente, quente seco, mantenho quebrar beta-block, suspendo diurético. Quente congesto, ali eu faço perdão, faço vasodilatador, beta-block, Cabral, eu posso, e geralmente termino fazendo tudo. E daí, frio congesto ali, vou avaliar a volemia, vai precisar de vasodilatador, e termina, vou suspender ali os antihipertensivos e tudo mais, fazendo suporte hemodinâmico com droga vasoativa. Também acontece no frio e seco, que também suspendo ali antihipertensivos. Aqui também seria mais um fluxograma para ficar um pouquinho melhor a visualização, não sei também na imagem, mas enfim. Que é basicamente isso que eu falei. O paciente chegou para mim, vou fazer o atendimento inicial, vou tirar a história, exame físico, vou colocar ele numa sala de monitorização, vou pedir para rodar um eletro, pensando aí em causas dessa IC aguda. E daí eu vou ver se ele tem sintomas de instabilidade ou se não tem. Pensando que ele não tem sintomas de estabilidade, não tem sintomas de congestão, faço tratamento inicial e carta para o médico para acompanhamento. E para investigação e tudo mais, ou geralmente, mas posso também pensar ali, dependendo de onde eu estiver e como o paciente estiver, deixar ele um pouquinho mais para investigar ali. Mas num pronto-socorro, geralmente é uma carta de encaminhamento. E pensando que ele tem uma estabilidade maior e transferência, precisando de vaga de UTI, e sempre ficar de olho na congestão que eu vou precisar tratar. Esse paciente ficou comigo, vou investigar, né, as causas, a primeiro momento com eletro, raio, exame laboratorial, para daí depois encaminhar e começar o tratamento conforme o perfil hemodinâmico. Então, conclusão, basicamente, a IC. A fração de ejeção mais importante dentro da IC para mim conseguir aí guiar tratamento, guiar meta, tudo mais. O diagnóstico depende muito se é uma IC aguda, se é uma IC crônica, mas
preciso muito de uma clínica muito boa, peptídeo natriurético geralmente vai estar alterado e geralmente vai ter um exame de imagem que também fala a favor disso. Os pilares da ICFR, que sempre caem em prova aí, beta-block, inibidor da SGLT2, é análogo aí, inibidor do sistema renina-angiotensina e a espirulactona. A ICFEP, tratar fator de risco, mas aí o inibidor da SGLT2 tem evidência, hoje também é uma terapia promissora. E o prognóstico depende muito ali de como esse paciente era previamente, mas principalmente de fração de injeção, mas com o avanço das terapias vem melhorando bastante. E um paciente aí conhecer, é um paciente, todos nós sabemos, é um paciente que vai piorando durante os anos, então é um paciente precisa aí de uma equipe multidisciplinar justamente para fazer um preparo aí desse paciente para possíveis internações e tentar melhorar ali a classificação da lidonia. Aqui eu também trouxe um fluxograma, depois quando eu mandar a aula para vocês, dá para ver certinho, basicamente um resumo de tudo que eu falei, que é basicamente um top para cada coisa, que é um mapa mental, tá? Essas foram minhas referências. Obrigada, gente. E teve tosse, para ilustrar bem. É sem sepse, sem sepse. Acho que é das síndromes mais prevalentes também na nossa realidade, né? Esse dia que a gente não sei qualquer lugar no motor, né? Talvez aqui, numa aula sobre ciência cardíaca, né, fique mais fácil de raciocinar, né? Acho que o difícil é quando a gente está no R, o paciente chega e direito, né, todo antes, né? Sem acesso, então. Acho que manter sempre a autossuspeição, né, com a CVC, acho que a importância do peptídeo, do natriurético, né, que a gente tem conseguido agora com mais facilidade, né, mas do raciocínio clínico antes de qualquer coisa, né. Aquela história, assim, eu acho que o paciente que tolera bem daquilo que 0 grau, sempre o gesso regular, francamente discriminado, né, a gente vai validar todo o raciocínio BNP, que eventualmente pode alterar por conta de isso que a Is pontuou, né. Acho que segue sendo sumariamente importante, né? Acho que outra pergunta que a gente poderia se colocar é em relação a eu, enquanto clínico, enquanto reumatologista, nefrologista, avaliando o paciente com um quadro que pressupõe uma possibilidade de ciência cardíaca no meu consultório, quanto eu deveria encaminhá-lo para o cardiologista, né? Acho que essa pergunta pode ser resolvida de forma simples, né? 100% das vezes, né? Se a gente não está pensando no paciente, né? Eu acho que se a gente pensa no paciente, a gente sabe que, assim, o quanto a gente puder adiantar, avançar, isso vai facilitar a revisão terapêutica, etc, etc, né? Então, acho que aqui é algo que o início do caminho, especialmente, vai ser de todos nós, né? Uma questão que a gente poderia se colocar é quando dá início a uma investigação sobre a etiologia isquêmica, né? Ou seja, como fazer isso e quando fazer isso, né? Vocês podem contribuir muito mais, o Thiago também, mas eu pensaria assim, todo paciente com essa fé, né? Poxa, entendendo que cerca de 50% Sim, dos quadros 53. apatia com repercussão isquêmica. Então, assim, me parece que todos os pacientes são elegíveis para uma certificação anamnésica, voltados para isso. Eu acho que é um programa focado na identificação de pistas de etiologias isquêmicas, um eco também afeito a procurar alterações segmentares, etc. E dirá, talvez, 100% dos pacientes sejam elegíveis para algum teste não invasivo, pelo menos, né? Vamos ajuda aí. Mas eu pensaria que no início, né? Mas um paciente que não tem nenhum atributo, né? Que fosse elegível para não, fosse não um candidato, né? A seguir. Acho que é isso, viu? Façam perguntas e contribuam que vocês estão devagar. Não, eu queria só dizer que é uma doença muito prevalente, como você falou, e ela é muito banalizada, né? O CSPG é tão comum para descompensar, especial, que o tratamento vem meio em padrão, em termos de peso, então, alguns consideram que a CSPG é uma doença maligna.
uma doença que mata mais que muitas, né, às vezes, se você for contar essa aula de parásito. Então, tirar esse estigma de banalização, né, se você tratar o paciente, não uma insuficiência cardíaca, mas tratar o paciente com insuficiência cardíaca, estaticando bem esse paciente, melhorando ainda mais o prognóstico dele, fazendo a terapia mais otimizada possível, as doses mais altas possíveis. Basicamente, o que a gente tem no tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca é baseado no bloqueio neuromoral múltiplo. Faz múltiplos bloqueios, né? Que foram comentados, glaucoma. Isso é a única coisa que altera a mortalidade, né? Porque a só para tratamento com investigação. E um paciente mais grave. Essa estratégia de cardíaca basicamente é diminuir a precária. Melhorar o tratamento cardíaco e diminuir a pós-carga. Essa é a patologia que a gente tem hoje, né? Acho que realmente se 2 é 7, vai ser 2 game over mesmo, né? As provas que daram a resolução da diferença cardíaca. Para os pacientes, a gente tem que saber quem não entende, até pergunto para vocês se vocês têm conseguido no sistema público, os pacientes ambulatoriais, conseguido com facilidade, sempre tem e-mail para todos esses pacientes. Precisa mais, ou eles compram, como é que está isso? Eu saí do ambulatório, eu não sei mais como é que está a adesão dos pacientes e a disponibilidade desses medicamentos. Pega na farmácia popular já. Acho que isso até vai tem que ter aquele tudo. Mas dá pra pegar pela farmácia popular também. Isso. 65, tem ideia. 60 tem que ter comprovação. Que usam mais vezes parece tão importante na questão de adicionar os medicamentos que a gente já conhece, né? Mas tem uma questão delicada aqui, né? Que é a progressão rápida de doses, né? A gente identificar isso, progredindo aleatoriamente, né? Introduzir medicamentos eficazes com uma progressão muito rápida, um conceito relativamente novo, se eu não me engano. É aquela coisa, a melhor dose, a dose otimizada para o paciente, a melhor dose que ele consegue tolerar. Para daí começar a adicionar ali as terapias complementares, digamos assim. Eu puxar a fala do Rodrigo e reforçar, né? Acho que cuidar com a supervalorização dos estertores, né? Que tem muito na porta, e esquecer de coisas básicas, então, acho que nessa primeira avaliação do paciente, né? A gente vê muitas vezes trazer um caso lá, tem estertorzinho na base, a gente já comentou muito, né? Mas quando o paciente é deitado, não avaliou o lugar, não viu o inferior, é uma coisa muito importante, se não viu o dado vital, né? Então, não tem como a gente começar a discutir um caso sem saber saturação, pressão arterial, frequência cardíaca. E na disponibilidade que a gente tem episódica, né, para o nosso ultrassom anterior, mas lembrar do ultrassom, né, então, se a gente viu, vocês têm toda a autonomia de ver um paciente com uma suspeita de uma insuficiência cardíaca, puxa, passar um ultrassom pulmonar, tentar dar uma olhada na cava, é um exame relativamente fácil, assim, né, que eu acho que na hora que você for ver, e vai agregar muito na discussão. E ainda falando dessa parte de diagnóstico, aí se trouxe bastante ali do BNP, e ela falou um pouco sobre confirmar. Talvez o Thiago possa melhorar essa discussão, mas eu penso muito assim, valor preditivo negativo. Né? Esse é o olhar que eu sempre tenho ali, valor preditivo negativo, e depois, assim, ajudar no diagnóstico, poderíamos considerar assim, e pensar em prognósticos. E um último comentário, assim, que também acho que na ideia de passar o caso, né? Então, o paciente tem insuficiência cardíaca. Pode acabar por aí, né? Não é ponto final. A insuficiência cardíaca tem sobrenome. Minimamente, fração de ejeção, classe funcional, etiologia, né? CAT negativo e CAT branco, prova de avaliação química, né? Então, acho que essas coisas, pro clínico, assim, são bem fortes. Né? Acho que era isso. Do Maurício, agora para de verdade. Fala o cardiologista. São várias a gente discutir. Primeiro, o papel do BNP e do BNP para BNP mesmo. São vários papéis. É um único exame, mas que a gente consegue destrinchar em várias aplicações. Né?
Primeiro, qual o BNP que eu estou falando? Né? O BNP para o paciente que chegou disponível, no pronto atendimento, ele tem DPOC, tem uma neoplasia de pulmão, tem uma broncoatividade e tem que ser, ele chegou disponível e eu quero estratificar um pouquinho melhor a minha avaliação. Então, o paciente lá no ambulatório, vocês, do Rio Valdatana, eu estou acompanhando, por algum motivo, o BNP está na avaliação desse paciente. Essa é a primeira distinção. O paciente chega lá no pronto atendimento, lá é a gente, justamente isso que o Victor falou, né? O preditivo negativo do BNP, né? Se eu tiver um BNP abaixo do percentil 99, aí a gente sempre tem que ver qual é o que é usado, que ele segue aquilo que a Izzy falou. Mas se eu tiver um BNP e um BNP para um BNP abaixo desse valor de referência, muito possivelmente eu não estou diante de um paciente tirado, de um paciente congénito. Muito possivelmente, nesse caso, eu consigo entender que naquele momento o paciente não está se apresentando para mim com uma síndrome de sobrecarga volêmica, no caso seria IC. Mas lembrar que, por exemplo, o paciente obeso, o paciente tem menos BNP circulante, né? Então, como que eu vou descartar IC um paciente obeso, descrente, com BNP normal baixo, assim, né? Será que é um BNP assim, né? Apropriado normal, na verdade, a gente pararia com já. E a gente sempre vai que na residência todo, né, gente? Vai ser porque muito do paciente, né? Não sempre olhar só no inspetor, só no edema, só na disciplina, só no direito, mas entrar tudo do jeito igual o paciente que a gente está. Ao longo do tempo, e a gente foi ver isso na nossa prática, houve uma otimização, foi acelerada a forma como que você otimiza as notificações de parte da cena. Até um tempo atrás começa a dar um pouquinho, vai para um ambulatório, daqui a 2 semanas a gente se vê, eu vou começar a IECA para você, vai embora, daqui a 2 semanas a gente se vê, eu começo o espirola, daqui a 2 semanas a gente se vê. Quando vi, foi 4 meses para você começar a explicar as drogas para o paciente. Isso, ao longo do tempo, foi caindo por terra. Hoje a gente sabe como iniciar as 4 classes em poucas semanas, com a ideia de doses baixas, simultâneas, e você vai utilizando isso como muito oportuno no ambulatório. Esse benefício do quarto pilar isolado, com vários estudos, supera o de você ficar dobrando dose de pilares já existentes. Sempre tentar atingir os 4 pilares para poder aquele quadro dar esse efeito, claro, não desse efeito. Terapia quádrica de dose máxima otimizada tolerada acrescenta em torno de 6,3 anos de vida em um paciente de 55 anos. Assim, não é uma coisa fútil, não é uma coisa banal, não é uma coisa que se der fácil, né? Diminui a internação, diminui melhor a qualidade de vida e melhor sobrevida dos pacientes. Né? Eu acho que isso, tudo isso que eu estou falando aqui, gente, eu sempre tento trazer comentários para vocês do internista, né? Do hospitalista, não do cardiologista, a aula de cardiologia. Né? Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer, dependendo da especialidade. Lembrar que a maior parte da utilização não é intolerância, né? Eu acho que a gente, primeiro, duas unidades pacientes, né? Tratando o número, não tratando o paciente, bem emagrecido, qualquer, tipo, 95 de escritório, não era mais legal aquele. Poxa, o paciente está bem, está assintomático, não tem sinal de depressão, não tem hipotensão postural, não tem tontura, está bem, assim. Vou dar um pouquinho mais de hora, a gente estava de botar mais ele. O Strong e HF, um dos principais coortes que avaliaram essa forma de você fazer utilização terapêutica nos pacientes com IC. O Strong HF coloca alguns pilares que autorizam, talvez, a continuar utilizando dose desses pacientes. Essa história aqui. Maior do que 95, 100, então, assim, vai dar. Frequência cardíaca maior do que 60, 65. A gente também tem medo. Está com 65 de frequência, está ficado mais do indicador. Potássio menor do que 5 e função renal estável. A possibilidade de você, talvez, ver esse paciente muito em breve no ambulatorial, daí vai dever utilizar. Porque a gente consegue, no nosso ambulatório, fazer isso na conversão de consegue marcar retornos ambulatoriais precoces para conseguir fazer essa utilização do paciente. O que mais eu anotei? Internação por IC, melhor oportunidade terapêutica do ano para aquele paciente. Às vezes, a gente tem muito, você está corretamente, a gente fala isso
às vezes não aproveitar o internamento para fazer algumas coisas, o valor em saúde, como o bem falou. O valor em saúde é você aproveitar o internamento dos pacientes que não ser descompensado e tentar parar todas as arestas dele, que é a continuidade do ano que ele tem. Outras 3 coisas para vocês, que vocês já sabem de letra, não suspender a aproveitamento da descompensação. Só que está internado, só que ele não ser descompensado, não retira. Tomar cuidado com a polifarmácia dos nossos pacientes, né? Não é um paciente que usa, tipo, uma droga mais tolerada. O paciente usa ócio de hidropiridina. O paciente usa glitazona, cada vez usa menos, mas enfim. Eles abrem a prescrição desse paciente, eles têm uma coisa que não está fazendo, eles não alcançaram os compensados de paciente. Entender isso aí como uma síndrome, como a Magalhães falou, uma síndrome multissistêmica, né? Quem que está sintoma? É IC com ou é IC com FA? É IC renal é IC com diabetes? É IC com peso? É IC com apneia do sono? É IC com deficiência de ferro? Tudo isso intervém para agir para tentar reduzir a taxa de internamento e melhorar a qualidade de vida e o tempo de vida. Mas nada comentado, o Rodrigo está fazendo isso também. E aí, pessoal, alguma tudo certo. Posso sair, doutor?